Olá, o panorama desta quinta-feira, 25 de junho, está começando. Confira agora os assuntos que preparamos para esta edição. No Giro de Notícias, novo protocolo vai padronizar investigações e perícias de casos de feminicídio em todo o país. Primeira semana do conhecimento tem palestras voltadas para o esporte de rendimento. Prefeito de Caratinga estabelece em novo decreto medidas complementares para o enfrentamento da pandemia do coronavírus. Veja também, promotor de justiça realiza visita ao CASU, Hospital Irmã Denise. No quadro sobre saúde mental, você vai saber se o corpo pode sofrer com as emoções. E ainda, confira como foi a solenidade de instalação das novas varas judiciais em Caratinga. Não saia daí, o panorama está no ar. Foi apresentado ontem um protocolo que vai padronizar a investigação e perícia de casos de feminicídio em todo o país. Uma das mudanças está no prazo do comunicado de desaparecimento da mulher vítima do crime. Hoje há um senso de que você deve esperar 48 horas, por exemplo, para comunicar o desaparecimento da mulher. E esse protocolo, e é importante que a sociedade saiba, ele permite, ele autoriza que a qualquer tempo, mesmo antes de 48 horas, se comunique o desaparecimento da mulher. A primeira semana do conhecimento vem aí. Do dia 29 de junho ao dia 3 de julho, a Secretaria de Desenvolvimento Social de Minas Gerais vai disponibilizar nas redes sociais palestras voltadas para o esporte de rendimento. Confira o recado do Superintendente de Programas Esportivos da SEDESE, Frederico Pessoa. Olá pessoal, meu nome é Frederico Pessoa e eu estou à frente da Superintendência de Programas Esportivos da Subsecretaria de Esportes da SEDESE. Estou aqui para falar sobre a Semana do Conhecimento com palestras voltadas para o esporte de rendimento. Essa ação é realizada pela SEDESE através da Subsecretaria de Esportes e em parceria com a Subsecretaria de Políticas sobre Drogas e com a Subsecretaria de Trabalho e Emprego e acontecerá entre os dias 29 de junho e 3 de julho. Esse conjunto de palestras tem o objetivo de disseminar o conhecimento junto aos atletas de rendimento e à comunidade esportiva em geral. Durante a semana, acontecerão diversas palestras ministradas por gestores esportivos, preparadores físicos e atletas profissionais. Quer saber mais? Não deixe de acompanhar as redes sociais da SEDESE entre os dias 29 de junho e 3 de julho. A secretária de Saúde de Caratinga, Jaqueline Marli dos Santos, gravou um vídeo falando sobre o alinhamento das medidas de enfrentamento do novo coronavírus à macro-região de saúde do Vale do Aço. Veja. Nos últimos dias, nós tivemos um aumento considerável de casos positivos no nosso município. Nós já estamos em um processo de transmissão comunitária. A forma de contato, a forma como a pessoa é infectada é de pessoa para pessoa, contato. E a gente continua percebendo uma movimentação muito grande entre a população de Caratinga. Isso, de certa forma, nos preocupa e nós precisamos tomar algumas medidas mais restritivas no que se refere a esse enfrentamento. Então, passo para informar para vocês que a administração de Caratinga, na data de ontem, participou de uma reunião no Vale do Aço, a Macro Vale do Aço, que é composta pela Micro de Caratinga, Micro de Ipatinga, Micro de Timóteo e Coronel Fabriciano, que são juntas. Nós participamos de uma reunião na data de ontem e essa foi exatamente para tratar de um alinhamento no que se refere a enfrentamento dessa pandemia. É importante um alinhamento padronizado. Isso porque esclareço que os leitos de UTI, a regulação desses leitos, ela é macro, ela pertence a uma central de regulação e é o Estado quem controla essas vagas em leitos de UTI. Então a boa notícia que eu trago para vocês é que já saímos com encaminhamento para esse alinhamento
Na data de hoje, essa pauta está sendo direcionada para Belo Horizonte, na pessoa do Superintendente Regional de Saúde. Ele terá uma reunião presencial amanhã na SES e tratará do aumento de leitos para a nossa macro-região de saúde. Em um novo decreto, o prefeito de Caratinga, Wellington Moreira, estabeleceu medidas complementares para o enfrentamento da pandemia do coronavírus. De acordo com o documento, os serviços e as atividades não essenciais dos comércios ficam suspensos até o próximo domingo, dia 28 de junho. Depois disso, na segunda-feira, 29, eles poderão voltar ao funcionamento, observando, porém, os seguintes horários. De segunda a sexta-feira, de 10 a meio-dia, o atendimento será exclusivo para pessoas do grupo de risco. De meio-dia às 18h30, acontecerá o atendimento às outras pessoas. Está previsto punição para aqueles que forem atendidos em desacordo com este horário, exatamente para preservar a vida das pessoas que pertencem a este grupo de risco. O funcionamento do comércio também se dará de segunda a sexta-feira. Não será mais permitido o funcionamento de serviço de atividade comercial não essencial aos sábados e domingos. Vale ressaltar que a partir de segunda-feira, em horário reduzido, conforme já dissemos, o comércio voltará a funcionar, mesmo sendo aqueles de atividade não essencial, mas de maneira diferenciada, verificando o número do CPF. Portanto, haverá um rodízio de atendimento, tanto no setor privado quanto no setor público municipal. De acordo com o final do CPF ímpar ou par, será feito o atendimento em dia ímpar ou par. Então a população fique atenta, é um momento de todos nós pararmos e pensar melhor no outro, para que assim possamos vencer esta batalha que assola não só a nossa região, como o país inteiro e o mundo inteiro. É importante destacar que os atendimentos das agências bancárias deverá ser feito também no sistema de rodízio, considerando o final do último algarismo do CPF do cliente. Ou seja, na segunda-feira receberão atendimentos pessoas com os finais de CPF 1 e 2, na terça 3 e 4, quarta 5 e 6, quinta 7 e 8 e sexta 9 e 0. Esse rodízio também se aplica às repartições departamentos públicos municipais, com exceção àqueles considerados essenciais. O decreto na íntegra, com um texto explicando cada uma das determinações, pode ser acessado nas redes sociais do jornal Panorama. O Casu Hospital Irmã Denise, que se tornou referência no tratamento da Covid-19 em Caratinga e região, recebeu a visita do promotor de justiça Jorge Vitor Cunha Barreto da Silva para uma inspeção na unidade hospitalar. Confira. O Casu Hospital Irmã Denise recebeu na tarde desta terça-feira a visita do promotor de justiça Jorge Vitor Cunha Barreto da Silva, que foi recebido pela diretora-geral, doutora Daniela Fonseca Genelhu, e membros da equipe da gestão hospitalar. A ida do representante do Ministério Público Municipal ao hospital foi no intuito de realizar uma inspeção técnica nas instalações. Jorge Barreto foi conferir de perto a situação da unidade hospitalar, referência para o tratamento da Covid-19 em Caratinga e região, que atualmente se encontra com ocupação de 100% dos leitos de UTI para tratamento da doença. O objetivo da inspeção foi de verificar a ocupação de leitos na ala Covid, UTI e enfermarias e a condição para a ampliação de novos leitos de UTI para o Hospital Irmã Denise, além de buscar estratégias e medidas para proporcionar o achatamento da curva de contaminação na cidade. E nós visitamos todos os leitos, as dependências do hospital, e verificamos que realmente a situação suplanta os 100% de ocupação.
Na semana passada nós envidamos esforços e conseguimos destinar equipamentos hospitalares que encontravam-se ociosos no Hospital Aminas para o Hospital Irmã Denise. E hoje na inspeção eu pude notar que mesmo esses equipamentos, eles já estão em pleno funcionamento, atendendo além da capacidade dos leitos habilitados pelo Hospital Irmã Denise para o tratamento do Covid-19. É importante deixar claro para a comunidade que a situação é muito preocupante, especialmente porque todos os equipamentos hoje disponíveis a título de ventilação mecânica no hospital estão ocupados com pacientes. Então, a gente coloca os profissionais da saúde numa situação muito difícil de ter que fazer a escolha de Sofia sobre qual paciente entrará em ventilação e qual não entrará em ventilação. O promotor Jorge Barreto fez elogios ao atendimento e à estrutura oferecidos pelo Casu, mas se mostrou bastante preocupado com o avanço da pandemia em Caratinga e com a curva ascendente no número de casos de infecção pelo novo coronavírus na cidade. Nós estamos buscando, com a ajuda do Ministério Público, com a ajuda da Gerência Regional de Saúde, novos equipamentos e novas habilitações para o Casu. Mas é muito importante, é um apelo que nós fazemos, é muito importante que as pessoas fiquem em casa, tá? ou a gente vai chegar num ponto que a gente não vai ter mais vaga realmente para atender ninguém. A única forma da gente resolver isso de imediato é as pessoas ficando em casa. Então a gente faz realmente um apelo. Não saiam de casa, fiquem em casa. Jorge ainda destacou as alternativas oferecidas pelo hospital na busca de meios para solucionar a questão e não descartou a possibilidade de lockdown na cidade diante do quadro. A possibilidade de habilitação desses leitos que já encontram ocupados em situação de excedente, a discussão de a obtenção de novos respiradores junto ao Estado de Minas Gerais, uma vez que os respiradores que foram inicialmente direcionados foram todos para Valadares, não veio nenhum para Caratinga, dessa última doação do Estado. E a discussão sobre a contrarreferência hospitalar, especialmente porque o Casu quer ficar como referência exclusiva no atendimento ao Covid-19. Logo, o outro hospital da região, que é o Hospital Nossa Senhora, viria a abarcar toda a demanda. E com isso a gente precisa discutir o fluxo de regulação de pacientes para que fique claro nas unidades de origem. Basicamente a inspeção foi muito produtiva, embora o resultado tenha sido preocupante. Hoje, a principal preocupação do Ministério Público, por meio da Promotoria da Saúde em Caratinga, é o adoecimento da população de baixa renda. Nós já verificamos um índice e uma velocidade de propagação do vírus, principalmente em comunidades mais carentes. Pessoas que inegavelmente vão necessitar do SUS, vão necessitar do recurso público que já está hoje absolutamente esgotado. Então, mais do que nunca, esse é o momento de reforçar a necessidade do isolamento social, do distanciamento, para que as pessoas, quando forem tomar a decisão para sair de sua casa, paute no princípio da necessidade, da essencialidade e faça todo o procedimento de desinfecção no retorno à sua residência. Destaco também que o lockdown já é uma medida que está no nosso fronte. Haja vista a curva ascendente acelerada de propagação do vírus e o esgotamento dos recursos hospitalares. O corpo pode sofrer com as nossas emoções? É o que você vai saber agora no quadro sobre a saúde mental. Não temos como diferenciar o corpo e a mente. É impossível que a gente venha separar essas duas estruturas que fazem parte do indivíduo. Elas são unidas. A psicossomática, que é uma área que estuda muito sobre isso, ela vai dizer que todas as nossas doenças físicas, elas têm uma origem também vinculada a uma questão emocional. Depende de como a gente se sente para que isso seja representado no nosso corpo. Nesse momento da pandemia, que nós estamos vivendo tantas mudanças, o nosso corpo também representa um pouco do sofrimento, né? Com as tensões,
ou às vezes com o peso do corpo, mas os reflexos estão sempre presentes. Nós vamos falar que existe uma identidade funcional. Aquilo que nós vivemos emocionalmente é representado também no nosso corpo. Então nós temos que cuidar também do corpo, entender que essas emoções, como elas estão ali também representadas, ele vai nos dar indícios de como a gente está se sentindo. Vamos observar um pouquinho o nosso corpo para ver como que a gente está se sentindo e quem sabe assim a gente consegue entender um pouquinho mais da gente. Chegou a hora de conferir a previsão do tempo para Caratinga. Sexta-feira a previsão é de dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer, noite com poucas nuvens. A mínima é de 13 graus e a máxima de 28 graus. Já para o sábado a previsão é de sol com algumas nuvens e não chove. A mínima é 16 graus e a máxima de 25 graus. Já no domingo a previsão é de sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens. A mínima é de 16 graus e a máxima de 26 graus. Um presente para Caratinga. No dia do aniversário da cidade, foi realizada uma solenidade para a inauguração de 2 novas varas judiciais. Essa conquista trará muitos benefícios para toda a região. A solenidade aconteceu na manhã de quarta-feira, 24 de junho, aniversário de Caratinga, no Salão do Tribunal do Júri, situado no fórum local. O evento contou com a presença de algumas autoridades e juízes da comarca. O desembargador caratinguense Carlos Roberto de Faria representou o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Nelson Messias, na solenidade de instalação das novas varas judiciais. O número de pessoas era reduzido e as medidas de prevenção foram adotadas no local. Esse é um momento histórico para o estado de Minas Gerais inteiro e de uma maneira especial para Caratinga. Nós estamos falando de 30 anos de uma luta para instalar mais varas em Caratinga, para ampliar a atuação do Poder Judiciário. E isso é um momento histórico, não é? Além nós temos ganho recentemente um prédio maravilhoso, que é esse fórum com estrutura. De que adiantaria a estrutura física se nós não tivéssemos uma estrutura administrativa para a prestação judicional? Ao ganhar as 2 varas, essa instalação simultânea de 2 varas, nós ganhamos toda uma estrutura administrativa, que é a estrutura de apoio que compõe o judiciário e a ampliação da prestação do serviço judicional. A justiça precisa estar onde está o povo, né? Lá diz o Milton Nascimento. Mas também a justiça tem que estar mais ágil, mais rápida. A partir de agora, a comarca de Caratinga irá contar com a 3ª vara civil e a 3ª criminal. Essa expansão era um anseio de todo o magistrado e população há anos. Porque a última vara civil que foi criada aqui na comarca foi no ano de 1989, que a 2ª vara civil se especializou nessa matéria. E a última vara criminal que foi criada aqui, que é a 2ª vara criminal, foi criada no ano de 2010, em abril de 2010, ou seja, já tem mais de 10 anos. De lá para cá, de 89 para cá ou de 2010 para cá, houve um crescimento muito grande, tanto da própria comarca de Caratinga, em termos de população, crescimento econômico e tudo mais, quanto da própria distribuição de processos novos, que no ano de 2019, só no ano de 2019, houve um ingresso de mais de 18 mil processos novos. A expectativa é prestar um serviço ainda melhor para toda a região sob a jurisdição da comarca. Nos próximos meses, um novo juiz também irá somar forças nesta nova empreitada da Justiça caratinguense. A 3ª vara civil ela vai ter a mesma competência da 1ª e da 2ª, vai julgar as mesmas matérias, ações de família, de pensão alimentícia, divórcio, ações previdenciárias, de aposentadoria, ações de indenização, de discussão de contrato, de cobrança, execução de títulos. A 3ª vara civil vai auxiliar, vai dividir o trabalho com as outras varas cíveis. E a 3ª vara criminal do Tribunal do Júri, ela vai absorver 1/3 do acervo de feitos criminais das outras 2 varas criminais. Então ela vai ajudar a desafogar as outras varas criminais e ela vai ter uma atribuição específica que é o Tribunal do Júri. Então todos os processos que envolvam crime doloso contra a vida, que quase 100% são os casos de homicídio, vão ficar concentrados na 3ª vara, que vai ficar exclusiva para realizar os julgamentos do Tribunal do Júri. O desembargador caratinguense, que também lutou pela conquista das novas varas, fez uma reflexão e estima mudanças positivas. Nós hoje vivemos um momento, quem fala aí do sistema SUS de saúde, né? Nós também temos uma coisa parecida no judiciário, um sistema SUS do judiciário.
O judiciário é assoberbado com um volume de demanda que, na verdade, a sociedade não tem conseguido resolver no diálogo. Olha que maravilha quando um vizinho conversa com o outro e aquele problema do muro, aquele problema da goteira foi solucionado. Uma goteira incomoda. Imaginou um pingo d'água a noite inteira na sua cabeça? No dia seguinte, no dia seguinte, no dia seguinte. Não é? Muitas vezes o diálogo não deu a solução da goteira. Onde é que a goteira vai literalmente desaguar? No fórum, nas mãos de um juiz de direito. Não é? E é importante, gente, que essas pequenas coisas, que nós estamos lá no juizado especial, né? Nas coisas menores, mas muito importante, né? Elas vêm ao judiciário. O judiciário é o local de prestar a serviços com diálogo e com recomposição social. Estamos encerrando a edição desta quinta-feira. Siga acompanhando as notícias nas nossas redes sociais. Lá você poderá rever as matérias de hoje e muito outros conteúdos. Vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência e companhia e até amanhã.